Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias, amém? As crianças aí, ó, aquieta, está na hora da palavra. Vamos aquietar para que a gente possa nessa noite ouvir a palavra. Assim diz a palavra do Senhor: naquele mesmo dia saiu de casa e assentou-se à beira do mar, e reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande, que por isso ele entrou no barco e assentou-se ao povo reunido na praia. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em um terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu em espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu uma boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te damos graça, nós te bendizemos, te exaltamos. Diante do Senhor nessa noite nós colocamos as nossas vidas, ó Pai. A Tua palavra foi lida nessa noite, que o Senhor vem falar aos nossos corações aquilo que lhe apraz, aquilo que cada um de nós necessitamos ouvir nessa noite, ó Pai. Que não seja conforme a nossa vontade, mas que seja conforme a nossa necessidade nessa noite, Pai. Pois nós necessitamos, ó Pai, nessa noite de ser alimentados através da Tua palavra, ó Pai. Nós necessitamos de ouvir a Tua voz, de ouvir o Teu Espírito Santo, ó Pai. Aquilo que nós precisamos que o Senhor vem nos dar nessa noite, ó Pai. Que essa palavra venha de encontro aos nossos corações, ó Pai. Que ela venha sondando nossos corações e venha esmiuçando os nossos corações. Mas que nós venhamos estar, ó Pai, em posição diante do Senhor, para que possamos frutificar através da Tua palavra, ó Pai. Que o Senhor nessa noite venha falar conosco, que o Teu Espírito Santo venha conduzir a palavra a cada coração nessa noite, e que cada um venha receber da porção do Senhor, em nome de Jesus e em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então aqui está a palavra do Senhor. É uma palavra que eu creio que a maioria dos irmãos conhece essa palavra. Uma palavra bem conhecida no nosso meio. A parábola do semeador. Nesse texto a gente compara essa terra como a nossa vida, como o coração de cada pessoa que recebe a palavra do Senhor. Então a gente vê na narrativa desse texto que saiu um semeador a semear. Quando ele sai, ele joga a semente. E daquela semente ela cai até a beira da estrada. E logo vem os pássaros e comem aquela semente. Se a gente olhar na narrativa, a gente pode comparar essa beira da estrada como muitas vezes as pessoas que às vezes escutam a palavra do Senhor, mas não deixam que essa palavra venha adentrar o seu coração. Rapidamente essa palavra ela se torna infrutífera na vida dessas pessoas. Essa terra muitas vezes ela está árida, está seca, está dura, e muitas vezes a gente vê isso no nosso meio. Pessoas às vezes escutando a palavra de Deus, mas essa palavra ela não germina. Por quê? Porque a terra está dura, porque o coração está duro, e a pessoa ela não abre o coração, não dá lugar para a palavra de Deus. E a gente vê que muitas vezes essa semente é lançada, mas esses corações não recebem essa palavra. E muitas das vezes essas pessoas elas deixam passar a palavra de Deus na vida dela. Elas deixam passar a oportunidade de conhecer a verdade que liberta, a verdade que cura, a verdade que restaura, a verdade que transforma. Mas nós não podemos ser como essas pessoas. Nós devemos deixar a palavra de Deus adentrar os nossos corações e mudar a nossa vida. Pois a palavra de Deus ela tem esse poder, mas ela pode fazer isso a partir do momento que eu e você abrimos o coração. Se eu e você não abrir o coração, a palavra de Deus ela não vai germinar em nossos corações. A palavra de Deus ela não vai frutificar. Por isso que eu e você devemos deixar essa palavra germinar em nossos corações. O semeador ele continua a jogar a sua semente, e a Bíblia vai falar que a outra parte dessa semente ela cai em um terreno rochoso, em um terreno cheio de pedras. E muitas das vezes a gente faz a comparação com esse terreno com a vida de algumas pessoas que até começam a querer a presença de Deus,
mas às vezes o egoísmo, as coisas deste mundo, às vezes fazem esse coração ficar duro. E quando essa palavra ela começa a germinar, ela não tem raiz em si própria e ela também é sufocada. Essa palavra ela não consegue alcançar as terras profundas e ela não tem força para aturar a caloria, ela não tem força para aturar as dificuldades deste mundo. Essa muitas vezes é o nosso coração duro, o nosso coração que não aceita ser maleável, o nosso coração que não aceita o Espírito Santo de Deus nos transformar. Quantos de nós às vezes sentamos nessas cadeiras, quantos de nós que às vezes ouvimos a palavra de Deus, mas o nosso coração de pedra não deixa essa palavra frutificar? Quantos de nós às vezes até conhecemos a verdade, sabemos da verdade, mas às vezes não praticamos essa verdade? Justo não é aquele que conhece, mas aquele que pratica. Então a palavra de Deus não é somente para mim ouvir, mas eu devo ouvir e praticar. A Bíblia fala que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A minha fé ela vai vir através de eu ouvir, mas a minha salvação vai ser a partir do momento que eu praticar a palavra do Senhor. Eu não devo ser somente ouvinte, mas eu devo ser praticante da palavra do Senhor. Eu não devo deixar a minha natureza humana impedir que a palavra de Deus germine no meu coração. Eu devo buscar a presença de Deus para que essa terra dura, ela venha ser maleável. A minha vida e a sua vida, ela vai ser transformada a partir do momento que eu e você buscar a presença do Espírito Santo para que a palavra de Deus possa entrar no meu coração. Nós só conseguimos ser transformados através da presença do Espírito Santo em nossa vida. Nós só conseguimos ser transformados através da ação soberana de Deus. Eu e você, nós mesmos, de nós próprios, nós não conseguimos alcançar essa salvação. Nós não conseguimos ser mudados. Nós só conseguimos ser mudados através do Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia fala que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Então eu preciso buscar o Espírito de Deus para que eu possa frutificar na presença do Senhor. Porque se eu não tiver a presença de Deus, se eu não tiver a presença do Espírito Santo, eu não consigo romper. Se eu não tiver a presença de Deus na minha vida, essa palavra vai se tornar infrutífera. Essa palavra de Deus que foi lançada na minha e na sua vida, ela não vai germinar por causa do nosso coração duro. Para o meu coração ser maleável, eu preciso da presença do Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida. A nossa busca deve ser contínua. A nossa busca ela deve ser a todo tempo. Por quê? Porque a nossa natureza humana é pecadora. A nossa natureza ela é falha. E se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus para nos guiar, essa palavra, o que um dia foi lançada em nossas vidas, não vai frutificar. Quantas pessoas que receberam palavras de Deus, promessas de Deus, profecias de Deus na sua vida, mas essa palavra nunca frutificou. Por quê? Porque Deus não quis ou porque nós não buscamos a Deus para que essa promessa se cumprisse na minha e na sua vida? Muitas das vezes nós, seres humanos, nós frustramos com aquilo que Deus fala ao nosso respeito e achamos que a culpa é de Deus, mas em momento algum a culpa é de Deus. Sempre a culpa é nossa. Porque Deus ele dá a promessa, Deus ele dá o caminho, mas nós que temos que escolher seguir o caminho do Senhor. O Senhor não vai obrigar ninguém a seguir a Ele, o Senhor não obriga ninguém a obedecer a Ele. Mas se eu quero gozar das coisas que Deus tem para mim, eu devo caminhar nesse caminho. Se eu quero chegar à salvação em Cristo Jesus, eu devo criar esse caminho. E qual é esse caminho? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu devo triar o caminho que Jesus colocou para mim, se eu querer fazer a vontade dele. Então a palavra de Deus ela vai germinar no meu e no seu coração a partir do momento que nós tomarmos posse dessa palavra, a partir do que eu e você tomarmos decisão. O semeador ele continua a semear e outra parte dessa semente ela cai sobre os espinhos. E nesse texto a gente vê que os espinhos ele vem retratar as coisas do mundo. Ele vem retratar os cuidados do mundo, a avareza, o amor ao dinheiro, a ganância. Ele vem retratar a nossa natureza pecaminosa e caída diante de Deus. Muitas das vezes as pessoas escutam a palavra de Deus e rapidamente ela tem alegria, ela fica emocionada, mas às vezes os cuidados deste mundo sufocam essa palavra no seu coração. Às vezes nós nos preocupamos muito com as coisas terrenas e esquecemos daquilo que Deus tem reservado para nós. Porque a Bíblia fala que
Nem olho viu, nem ouvido ouviu, jamais subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós. E nós às vezes deixamos de olhar para aquilo que Deus tem preparado para nós, para olhar para a nossa própria vontade. Só que a nossa vontade humana, ela é falha, ela é pecadora. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Aquilo que o Senhor tem para mim, para a sua vida, é melhor do que aquilo que eu tenho para mim mesmo. O Senhor, Ele só tem pensamentos bons ao nosso respeito. A vontade do Senhor, ela é boa para a nossa vida. Mas nós devemos abrir mão da minha e da sua vontade para que a vontade dele se cumpra em nossas vidas. Então eu não devo deixar os cuidados do mundo sufocar a semente que um dia foi lançada na minha e na sua vida. Quanta semente nessa noite que está infrutífera em nossos corações, quantas palavras de Deus que foram lançadas e muitas vezes permanecem infrutíferas. Será porque Deus não quis ou porque nós não deixamos essa palavra florescer em nosso coração? Quantos de nós nesse momento estamos com o coração endurecido, às vezes até com Deus, por achar que Deus não é justo, por achar que Deus, às vezes, que Deus não faz as coisas certas, porque Ele não fez a nossa vontade, porque às vezes Ele não fez aquilo que eu queria, mas nós devemos confiar e saber que Deus é soberano, a vontade dEle é perfeita, Deus, Ele sabe o que Ele faz, Deus, Ele sabe o que Ele faz na minha e na sua vida. A minha e a sua vida, ela está na mão do Senhor Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, que fez nós, que tirou nós do pó da terra e nos formou. Então, quando eu e você entregamos a nossa vida para o Senhor, nós devemos confiar que Ele fará o melhor para nós. Nós somos perversos, os nossos desejos são pecaminosos, mas o Senhor não, o Senhor é santo, a vontade dEle é boa, a vontade dEle é perfeita. Eu devo confiar nesse Deus, eu devo confiar a minha vida a Ele. E é a semente que Ele lançou nos nossos corações, que ela venha encontrar nessa noite uma terra frutífera, uma terra boa para que ela possa germinar, que não venha ser uma terra que foi lançada nos espinhos, que não seja uma semente que foi lançada na terra seca, mas que seja uma semente que achou uma terra boa para que possa frutificar. Que o nosso coração nessa noite venha ser maleável, venha ser uma terra fértil, venha ser uma terra adubada, para que o Senhor possa germinar a vontade dEle em nossas vidas, para que o Senhor possa cumprir o propósito dEle na minha e na sua vida. Somente o Senhor pode fazer em nós e através de nós, somente o Espírito Santo de Deus pode nos guiar e nos dar o caminho correto a seguir. E a outra terra que foi falada aqui, é aquela terra boa, aquela terra que tem as suas vitaminas, aquela terra que quando a semente foi lançada, ela frutificou. Então, que nós nessa noite venhamos ser essa terra, uma terra boa, uma terra arada, uma terra maleável, uma terra fofa, que quando Deus lançar essa semente, a semente venha frutificar, que ela não venha encontrar empecilho, mas que ela venha encontrar um lugar aconchegante para que ela possa germinar. Se a gente parar para analisar esse texto, em todos os momentos, o problema aqui não é a semente que foi lançada, mas a terra que recebeu essa semente. Então o problema nunca é a palavra de Deus, o problema sempre somos nós. Como que está o nosso coração nessa noite? Como está a nossa vida diante do Senhor? Como está o nosso coração? A Bíblia fala que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procede as saídas da vida. Então nós devemos guardar o nosso coração no Senhor. Como está o nosso coração nessa noite para recebermos a palavra do Senhor? Está um coração maleável, um coração que aceita a palavra de Deus, que aceita a direção de Deus? Ou é uma terra dura que quer fazer a sua própria vontade? Como está a nossa vida diante do Senhor? Todos nós, em qualquer dessas circunstâncias que nós encontrarmos, nós precisamos da direção do Espírito Santo em nossa vida. A terra a semente que foi lançada numa terra que não era boa, ela precisa do Espírito Santo para que essa terra comece a ser boa. A terra que é rochosa precisa do Espírito Santo para que venha a ser quebrada, venha a ser maleável, para receber a semente. A terra que é espinhosa precisa do Espírito Santo para que o Espírito Santo venha arrancar essas ervas, venha arrancar os espinhos para que a semente possa frutificar. E a terra que é boa continua precisando do Espírito Santo para que ele possa produzir mais frutos. Então, em todas as circunstâncias, nós precisamos de Deus, nós precisamos do agricultor, nós precisamos do Espírito Santo de Deus para continuarmos a caminhada. Sem o Espírito Santo de Deus, nada nós podemos fazer. A Bíblia fala que tanto o querer como o efetuar, ele vem de Deus. A nossa vontade humana sempre é caída, sempre nós tendemos às coisas erradas, sempre a nossa tendência é querer pecar diante do Senhor.
Mas quando eu tenho o Espírito Santo me dá força para resistir à tentação. O Espírito Santo de Deus me dá força para abandonar o pecado e servir a Deus. A nossa natureza, ela não muda. Indiferente se eu tenho 1, 2, 10, 20 anos de crente, a nossa natureza, ela sempre vai querer pecar. Mas a partir do momento que eu entrego a minha vida para Deus, o Espírito Santo, ele me dá força. O Espírito Santo, ele me dá graça para que eu possa resistir às paixões pecaminosas da minha carne. Todos nós temos as nossas limitações, todos nós temos a nossa fraqueza, mas a Bíblia fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. O poder de Deus é que nos mantém de pé, o poder de Deus é que nos dá força para prosseguir. Como a missionária sempre falava, nós estamos aqui não porque somos melhores, nós estamos aqui porque somos os piores. Por isso que nós viemos para Deus, porque nós precisávamos de transformação, nós precisávamos de Deus para que nós possamos ser melhores, porque sem Deus nós não podemos nada, sem Deus nós somos perversos, o nosso coração é duro, sem Deus, olha os caminhos a qual nós andávamos antes, sem a presença de Deus. Por que hoje eu tenho que estar na presença de Deus? Para que eu possa ser cada dia transformado de glória em glória, para que cada dia eu possa ser mais semelhante a Ele. Por isso que eu tenho que estar todos os dias buscando a presença de Deus. Quanto mais eu estiver na presença de Deus, mais transformado eu vou ser, mais eu vou deixar a minha vontade para servir a vontade de Deus. Quanto mais próximo de Deus eu estiver, mais parecido com Ele eu me torno. Quanto mais próximo de Deus nós estivermos, mais nós iremos abrir mão da nossa vontade para cumprir com a vontade dEle. Então nós devemos buscar a Deus todos os dias para que nós possamos ser transformados. Nós devemos buscar todo dia a presença de Deus para que a semente que foi lançada, ela venha germinar na minha e na sua vida. Então uma das primeiras coisas que eu aprendo nesse texto, que o problema não está na semente, mas sim na terra que recebeu a semente. E essa terra somos cada um de nós. Uma das primeiras coisas que esse texto ele vem nos ensinar é isso, que nós devemos buscar a Deus para que essa terra, ela venha ser uma terra boa, ela venha ser uma terra frutífera, ela venha ser uma terra maleável, ela venha ser uma terra que a todo momento vai frutificar, que a todo tempo vai produzir frutos. Eu não devo deixar essa terra endurecida, eu não devo deixar essa terra seca, mas sempre eu devo buscar, através da presença de Deus, transformação para a minha vida. Essa terra ela tem que ser continuamente arada, ela tem que ser continuamente adubada, ela tem que ser continuamente regada, para que a semente que Deus lançou venha frutificar em nossas vidas. Outra coisa que eu aprendo nesse texto, que eu não posso fazer nada se não for através do agricultor em nossas vidas. A Bíblia vai falar que Jesus, ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos, e Deus é o lavrador. Se não tiver um agricultor na nossa vida, essa terra que sou eu e você, ela não vai produzir fruto nenhum, porque é o lavrador que aduba, é o lavrador que rega, é o lavrador que dá semente, é o lavrador que faz o que necessita ser feito nessa terra. Então, para que eu e você nós venhamos produzir frutos, é necessário o agricultor, é necessário aquele que vai transformar na nossa vida com Deus da mesma forma. Quantos de nós que chegamos aqui na presença de Deus, cheio de espinhos, cheio de frustrações, cheio de mágoa, cheio de raiva, e o Espírito Santo de Deus, ele veio nos transformando, veio tirando os entulhos, veio tirando a sujeira, veio tirando os espinhos, para quê? Para que nós hoje pudéssemos frutificar. Mas sem a ação do agricultor, nós não somos nada. Nós somos cheios de lacunas, somos cheios de fissuras na nossa vida. Nós precisamos de Deus na nossa vida. Nós não precisamos de mais dinheiro, nós não precisamos de status, nós não precisamos ser famosos. Nós precisamos da presença de Deus. O que vai mudar a minha e a sua vida é a presença de Deus. A presença do Espírito Santo na minha e na sua vida, que vai nos transformar. E o mundo, as pessoas, a cidade, os nossos filhos, precisa de Deus. Às vezes nós almejamos tantas coisas para a nossa família e para os nossos filhos, mas quantos de nós temos almejado a presença de Deus para os nossos filhos? Quantos de nós às vezes buscamos a presença de Deus e ensinamos os nossos filhos para ele buscar a presença de Deus? Sempre nós queremos que ele seja um advogado, que ele seja um juiz, que ele seja um policial, mas poucos de nós queremos às vezes que os nossos filhos sejam um pastor, seja um homem, seja uma mulher de Deus, seja um homem temente a Deus. Poucos de nós às vezes buscamos e levamos nosso filho a buscar ao Senhor. Nós buscamos tantas coisas materiais, buscamos tantos estudos humanos, não há que seja errado,
mas nós devemos querer que os nossos filhos, a nossa família seja salva. O bem mais precioso que nós possamos dar para alguém é a palavra de Deus, é ele conhecer aquele que pode transformar, é ele conhecer aquele que pode salvar. Então nós devemos levar isso e ensinar as pessoas a buscar esse Deus, buscar essa palavra, buscar ser transformado, buscar cada dia mais conhecer esse Deus. Eu sem Deus eu não posso nada, nenhum de nós sem Deus nós podemos nada. A Bíblia fala que qual de nós podemos acrescentar 1 centímetro à nossa estatura? Nós não podemos nada. Se a gente levantou hoje porque Deus teve misericórdia de nós e nos deu mais uma oportunidade. Se a gente hoje tem uma roupa para vestir é porque Deus teve misericórdia de nós. Se nós estamos aqui de pé nessa noite é porque Deus teve misericórdia. Nós não podemos nada de nós mesmos se não for a misericórdia e a graça de Deus. Se não for Deus na nossa vida, o que seria de nós? Se não for Deus para nos sustentar, o que seria de nós? A palavra fala que eu deitei e me levantei porque o Senhor cuidou de mim. Então se nós levantamos, se nós deitamos, se nós levantamos, a todo tempo o Senhor tem cuidado de nós. Tudo nós pertence ao Senhor, porque dele, para ele, por ele são todas as coisas. A nossa vida ela pertence ao Senhor. Então nós não podemos nada, se nós não estivermos enxertados na videira, se nós não estivermos ligados, nós não iremos produzir frutos. Por quê? Porque o ramo, se ele não estiver ligado na árvore, ele morre, ele seca. Nós não conseguimos produzir de nós mesmos a seiva qual nós precisamos. Nós não conseguimos de nós mesmos tirar da terra os nutrientes que nós precisamos. Por isso nós devemos estar enxertados na videira. Nós precisamos estar enxertados em Jesus. Nós precisamos estar todo dia buscando essa presença, para que nós possamos viver conforme a vontade dele. E a terceira coisa que eu aprendo nesse texto: eu só irei produzir frutos se eu estiver enraizado na palavra do Senhor. Eu só irei produzir frutos se eu estiver enraizado na presença. Essa semente, se ela não estiver enraizada, ela não consegue produzir frutos. Como a gente viu no texto, quando ela não acha uma terra boa, logo ela cresce, mas ela morre. Quando sai o sol, quando vem as tribulações, as coisas, ela acaba morrendo, porque ela não tem raiz. Da mesma forma somos nós os cristãos. Se as nossas raízes não estiver firmadas em Deus, qualquer vento irá nos arrancar, qualquer coisa irá nos tirar da presença de Deus. Por isso que eu e você, nós devemos estar ligados, alicerçados, enxertados em Deus. A Bíblia vai nos mostrar uma parábola de 2 casas que foram construídas. Uma casa que foi construída sobre a rocha e outra casa que foi construída sobre a areia. A primeira casa que foi construída sobre a areia, veio os ventos, a tempestade, a chuva, e aquela casa ela não aguentou, e foi grande a ruína daquela casa, porque o piso, o chão que ela estava, era uma coisa frágil. Então ele não suportou as adversidades, ele não suportou as coisas deste mundo. Mas a segunda casa que foi construída sobre a rocha, ela permaneceu. Veio o vento, veio a tempestade, veio as águas, e essa casa ela não caiu. Por quê? Porque ela estava firmada na rocha. E a rocha nesse versículo ela retrata a palavra de Deus. Se a nossa vida ela estiver irrigada, alicerçada, enraizada na palavra de Deus, pode vir o vento que for, a dificuldade que for, qualquer coisa, mas nós estaremos seguros, porque a nossa vida, a nossa casa está enraizada no Senhor. Então nós devemos ser todos os dias esse que busca a presença do Senhor. As nossas raízes, cada vez ela deve ser mais profunda, para que quando vir o dia da adversidade, e esse dia vai vir na minha e na sua vida, todos nós iremos passar por dias bons e dias difíceis, mas a diferença vai ser em quem nós estaremos seguros. Aquele que conseguirá vencer vai depender de onde as suas raízes estão firmadas. Se a nossa raiz estiver firmada em Jesus, indiferente daquilo que nós viemos passar, nós iremos permanecer firmes, não por nossa causa, mas por causa daquele que nos sustenta. Ele que nos sustenta, Ele nos fortalece, Ele nos dá força. Indiferente da angústia qual nós iremos passar, o Senhor, Ele nos fortalece, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos dá força para prosseguir. Então eu e você devemos cada dia mais buscar essa presença, para que nós venhamos estar fortalecidos em Deus. Nós não devemos depender de nós mesmos, porque nós mesmos não temos força nenhuma. Qualquer tribulação, qualquer angústia que vier, a gente não consegue suportar.
Mas se a gente estiver debaixo das asas do Altíssimo, pode vir o que vier, que Ele irá nos guardar, Ele irá nos fortalecer. Que a nossa terra cada dia mais venha ser adubada, que cada dia mais a nossa terra venha ser fortalecida, que cada dia mais a nossa terra venha estar em Deus, que nós possamos estar ligados a Ele, para que nós possamos produzir os frutos e que nós venhamos frutificar, pois é uma ordem de Jesus para nós, que nós dessemos muitos frutos. E qual é os frutos que nós temos dado hoje? O que nós temos feito com a palavra de Deus? Eu me recordo de quando eu fui vir para cá 8 anos atrás, eu lembro da confirmação que o Senhor falou comigo. E uma das confirmações que Ele falou comigo era sobre a terra e sobre a semente. Quando eu estava no meu trabalho, eu tinha um irmão chamava Gregório, ele era da Deus e Amor, e a gente sempre orava junto, todos os dias na hora do almoço, a gente reunia para orar, para estar lendo a palavra, e a gente estava ali junto orando. E quando Deus me direcionou para vir para cá, eu estava buscando ao Senhor, pedindo Ele uma confirmação e uma direção, se era a vontade dEle eu estar vindo aqui para a congregação. E num dos dias eu estava conversando com o irmão Gregório, e o irmão Gregório virou para mim e falou assim: Jonathan, essa noite eu tive uma visão, só que eu não consegui entender essa visão. Eu falei assim: não, me conta, quem sabe o Espírito Santo me dá um entendimento. E ele foi e me contou essa visão. Seu irmão, eu vi uma manivela e ela estava trabalhando de um lado. Deus mandou eu arrancar essa manivela e montar essa manivela do outro lado, para que ela fizesse o mesmo serviço, só que de um lado diferente. Na hora o Espírito Santo trouxe ao meu coração uma das primeiras confirmações que era para mim vir, que o Senhor queria tirar eu do lugar que eu estava, fazendo o que eu fazia, para trazer eu para cá, para continuar fazendo as mesmas coisas, só que em um lugar diferente. Então, uma das primeiras confirmações que o Senhor me deu. A segunda confirmação, no outro dia, Ele falou: ô Jonathan, essa noite eu tive outra visão, e essa noite foi com você. Eu falei: então fala, irmão, quem sabe o Espírito Santo também vai testificar o meu coração. Ele falou assim: Jonathan, eu vi uma terra toda arada, toda preparada para receber a semente. Você estava parado diante dessa terra, e as nuvens estavam carregadas, esperando você lançar a semente para que a chuva pudesse vir. Na hora o Espírito Santo veio no meu coração e falou que essa terra eram as pessoas, a semente era a palavra de Deus, e a chuva era o poder de Deus esperando lançar a palavra para que Ele pudesse dar o crescimento. Então o Senhor, Ele espera cada um de nós dessa forma. Ele vai nos direcionar, Ele vai nos guiar, Ele vai nos mostrar, mas nós devemos estar sensíveis para poder entender a vontade dEle na nossa vida. Eu e você só podemos produzir frutos a partir do momento que Deus nos der o crescimento. A Bíblia fala que não é o que planta o que rega, mas o que dá o crescimento. Então não é eu ou você, mas é Deus que dá o crescimento. E nós só podemos produzir esse fruto, nós só vamos poder crescer na presença de Deus se estivermos ligados nele. É Ele que vai nos fortalecer, é Ele que vai nos dar graça. Então que eu e você possamos estar sensíveis para ouvir o que o Espírito Santo tem falado conosco. Eu creio que todos aqui têm escutado a palavra do Senhor, mas quando tem dado ouvido à palavra do Senhor? Quantos de nós têm deixado essa palavra entrar nos nossos corações e frutificar? Quantos de nós temos buscado o Espírito Santo para nos guiar? Quantos de nós que temos guiado a nossa vida pelas nossas vontades, por emoções? Como há uns dias atrás eu preguei, que muitos de nós hoje temos sido guiados pelas nossas emoções, mas nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, através da palavra, porque quando nós somos guiados pelas nossas emoções, nós tomamos decisões precipitadas e muitas vezes nos arrependemos com essas atitudes que nós tomamos. Mas quando nós confiamos em Deus e temos uma palavra de Deus, o Senhor, Ele irá nos sustentar, o Senhor irá nos guardar e o Senhor irá nos fortalecer. Que o nosso coração nessa noite venha ser essa terra que recebe a semente, que frutifique e que produza fruto a 30, 60 e 100 por um. Que nós venhamos estar ligados em Deus, para que nós não venhamos ser sufocados, para que nós não venhamos ficar infrutíferos, mas que nós possamos confiar em Deus e deixar o nosso coração aberto, um coração quebrantado para receber do Senhor. Amém? Os irmãos podem estar colocando de pé nessa noite? Então, qual o tipo de solo que nós somos nessa noite? O problema não está
o problema não está na semente, mas o problema está na terra, que somos nós. Nós só podemos produzir frutos se nós estivermos ligados com o agricultor. E nós só iremos ficar firmes e fortalecidos se as nossas raízes estiverem em Deus. Amém? Que os irmãos possam estar curvando a cabeça nessa noite. Senhor Deus e Pai, nós te damos graça nessa noite. Nós te bendizemos, te exaltamos e te glorificamos. Diante do Senhor nós colocamos a nossa vida. Eu coloco essa igreja aqui reunida, Pai. Agradeço ao Senhor pela vida de cada pessoa. Que essa palavra venha encontrar a terra árida, Pai. Uma terra boa, uma terra que irá produzir fruto, Pai. Que essa semente ela não venha ser sufocada, ou que ela não venha ficar infrutífera, Pai, mas que ela possa encontrar uma terra fértil, para que ela venha produzir sementes, ó Pai. Que cada um de nós venhamos abrir o coração, para que o Senhor possa fazer morada. Que cada um de nós venhamos estar, ó Pai, guardados debaixo das Tuas asas, ó Pai. Que os cuidados deste mundo, que as paixões desse mundo, não venham sufocar a presença do Senhor em nós, ó Pai. Mas que cada dia mais nós possamos crescer na graça e no conhecimento da Tua vontade para nossas vidas. Eu entrego cada vida aqui presente, entrego cada jovem, cada criança, cada senhor, cada senhora, que os Senhor os levem em casa em segurança, que cada dia mais nós possamos ter intimidade com o Senhor, que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra, e que nós possamos buscar diante do Senhor aquilo que nós precisamos, ó Pai, e que o Senhor venha estar conosco, e que nós venhamos cada dia mais buscar a Tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus e em nome de Jesus, amém? Que o amor do Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre sua vida, sua casa, sua família. Abraça o Espírito Santo de Deus, leve para casa, tenha semanas abençoadas, tenha dias abençoados, que cada dia mais nós possamos ter intimidade com Deus. Amém? Glória a Deus!